Fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender como que o ChatGPT, inteligência artificial, isso tudo que está bombardeando aí de informações, né, o nosso dia a dia, como que isso tudo vai impactar na nossa vida, positivamente e negativamente também, na sua vida profissional, pessoal, na sua rotina. E também vamos entender como reduzir alguns riscos ali desse tipo de ferramenta. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand and damn, I feel like no one takes account. Fala pessoal, eu sou o Yuri e esse é o Planejando Tudo. Hoje eu trouxe um assunto específico que fala sobre tecnologia e inteligência artificial. Como isso tudo vai impactar no nosso dia a dia ali. O ChatGPT já veio para ficar, né? E parece que é uma tecnologia que já está causando polêmica. Questões éticas, questões de segurança e de informação, né? Será que você sabe qual tipo de problema que isso pode trazer futuramente? Porque na verdade você ainda não está enxergando muito bem o que isso pode causar lá na frente. Existem questões não só éticas sobre trabalhos acadêmicos, essas coisas assim, mas tem outras questões que são maiores nesse meio. Desde que nascemos, nós acompanhamos aí a evolução tecnológica. Você lembra quando você era criança, que tinha aquele Super Nintendo? E era uma coisa simples, hein? Hoje você olhar o videogame, depois a gente teve aí a era dos celulares, né? Smartphones começaram a surgir, a tecnologia começou a avançar de uma forma exponencial. Isso a gente está vendo bem mais forte hoje em dia, né? Supercomputadores também, PCs que a gente tem em casa, já tem uma configuração alta, essa evolução de armazenamento de dados. Mas toda essa evolução das TVs, smartphones, computadores não chegou a ser tão alarmante. Na verdade, toda essa evolução tecnológica nunca assustou ninguém. Foi até bom, né? Foi até confortável. A tecnologia traz muito conforto. Toda evolução traz conforto. É uma coisa que traz uma comodidade e você não consegue mais viver sem 90% dos equipamentos eletrônicos que você tem na sua casa. Principalmente os equipamentos capazes de armazenar dados e fazer o compartilhamento de informações. Só que o que tem assustado realmente é a evolução da inteligência artificial. Esse tipo de tecnologia tem sido presente em vários equipamentos e esses equipamentos têm aprendido como funcionam nossas vidas através de uma série de dados ali que ali são inseridos, né? E com isso eles podem interagir de uma forma humana, né? De uma forma que seja bem semelhante à interação dos seres humanos. E isso realmente assusta. Mas o problema não está aí. Lá na época da Web 1.0, foi lá no comecinho da internet, no mundo, a gente só conseguia receber dados, né? A gente só conseguia que esses dados viessem até nós. Eles eram fornecidos por sites, por portais ainda bem simples, e a gente conseguia obter esse tipo de conteúdo, ler, consultar. Na Web 2.0 as coisas já foram mudando. A gente já pôde fazer o preenchimento de alguns formulários, enviar informações, fazer a transferência de arquivos. E isso já foi uma evolução incrível. A Web 3.0 veio aí com outros conceitos, com uma maior possibilidade de compartilhamento de dados. Alguns dizem que a gente ainda está nessa geração aí, né, da Web 3.0. A Web 4.0 já vem com um avanço muito maior, com toda aquela parte de armazenamento e compartilhamento na nuvem. E é aí que o negócio pega. O que acontece? Quando você tem um tipo de local onde você armazena os seus arquivos, os seus dados, isso é compartilhado de uma forma aberta. Claro que não aberta assim, mas de uma forma disponível, que seja acessível para várias pessoas, você cria uma rede que tem um risco que esses dados sejam acessados por pessoas que você não queira. Isso tudo é a era da inteligência artificial. Sistemas complexos já tem a capacidade de entender como funciona a dinâmica ali dos nossos relacionamentos pessoais, da nossa vida, sobre a nossa rotina, nossos gostos, também sobre as nossas necessidades. Uma tecnologia que tem se destacado bastante nesse meio aí de inteligência artificial é o ChatGPT. Ele foi criado pela empresa OpenAI, que tem participação ali do Elon Musk. O ChatGPT é capaz de formular diversos tipos de textos, e esses textos são inteligentes de uma forma que imita o jeito humano, porque ele é composto por um banco de dados enorme, com milhões de dados ali, de textos ali, de material textual tirado de diálogos humanos. Todo esse material é trabalhado de uma forma com que os resultados de cada pedido que você faz a esse sistema sejam satisfatórios e sejam bem similares ao texto produzido por humanos.
Mas será que o ChatGPT, com todo esse conhecimento, realmente poderia nos ajudar no nosso dia a dia? E se sim, qual seria o risco disso? Bom, ele poderia realmente nos ajudar, e ele pode. E já tem muita gente que está fazendo uso diário dessa ferramenta, inclusive eu. Para exemplificar como você poderia utilizar esse tipo de ferramenta para o seu dia a dia aí, para a sua organização, gerenciamento pessoal, você chega ali e pede a ele para gerar algum tipo de resultado com base em uma metodologia de gestão específica. Exemplo de gerenciamento de projetos. Quero gerir o tempo ali de algum tipo de atividade, eu peço para ele fazer aquilo ali, aquela atividade dentro de uma tabela específica, ou seja, eu peço para ele aplicar alguma metodologia de gestão e ele vai fazer isso. Ele vai construir uma tabela, ele vai construir aquela informação do jeito que eu quero. E para o desenvolvimento pessoal, você pode pedir para ele fazer algum tipo de resumo de um livro ou até mesmo te explicar de uma forma simplificada alguma teoria complexa. Isso com certeza vai te poupar muito tempo, principalmente se você precisa dessa informação de uma forma rápida. Além disso, fora desse meio aí de planejamento pessoal ou profissional, o ChatGPT ele é capaz de fazer outras coisas, cara. Ele é capaz de gerar códigos de programação, né? Ele é capaz de corrigir códigos de programação também em várias linguagens. Isso é bacana demais. Uma coisa bacana da inteligência artificial e também do ChatGPT, né, é que ele é capaz de ir melhorando, de ir se aprimorando, aprendendo ali a melhor forma que ele pode responder à pessoa que está utilizando. Mas com certeza, como outros tipos de tecnologias, o ChatGPT ele é limitado. Ele tem algumas limitações, alguns erros ali possíveis. Para isso você tem que analisar direitinho o que você está pedindo, ter um certo conhecimento ali e ir filtrando esse tipo de informação que ele gera. E uma coisa bem curiosa, o Elon Musk, quando ele fundou essa empresa, ele participou ali da criação do ChatGPT, ele ficou um tempo tal, depois ele saiu, porque parece que ele discordou de algumas coisas ali. Alguns dizem que é porque ele não estava concordando com aquele método, o que é bem curioso, porque ele usa esse tipo de tecnologia também, a inteligência artificial, na Tesla. Uma coisa interessante é que o ChatGPT ele foi treinado para ele negar algum tipo de informação ou algum tipo de situação ali, ele não vai fazer. Se for alguma coisa antiética, alguma coisa que não seja permitida legalmente. Um sistema desse é bem bacana, né? Tem muita utilidade legal. Mas qual é o problema desse tipo de tecnologia? Qual é o lado ruim? Existem alguns pontos que a gente pode destacar que esse tipo de tecnologia está trazendo, não só o ChatGPT, como a inteligência artificial de modo geral. Alguns problemas ali que vão ser notados na nossa sociedade daqui para frente. Primeiro ali é a substituição do emprego humano. Esse tipo de tecnologia tem a capacidade de fazer exatamente o que o ser humano faz. Claro, depende ali, né? Exemplo, o ChatGPT, ele pode substituir um redator, um escritor, a pessoa que desenvolve ali e escreve, né, através da criação de um conteúdo baseado em informações que estão alimentadas ali no seu banco de dados. Claro que aquela sensibilidade ali na parte do jornalismo, ele não vai ter, né? Mas é um tipo de tecnologia que pode prejudicar algumas áreas, como telemarketing, atendimento, já está sendo utilizado de uma forma em larga escala. A inteligência artificial e essa evolução toda tecnológica também esbarra nas questões éticas. Com a grande quantidade de dados ali armazenados e compartilhados nesses tipos de tecnologia, a gente sofre os problemas de invasão e vazamento desses dados. Isso é um problema muito sério, porque pode levar você a perder dinheiro e a ter diversos problemas pessoais e a várias empresas a ter diversos tipos de invasões e serem prejudicadas seriamente. Falta de humanidade. A relação com esse tipo de tecnologia também pode levar a relações mais frias ali, diferentes, insatisfatórias. E aí a parte mais braba, vulnerabilidade. É suscetível a ataques cibernéticos. Pessoas mal intencionados podem hackear esses tipos de sistemas e dominar tudo uma empresa, uma casa. Teve uma situação que foi noticiada há um tempo atrás, alguns meses. Uma casa foi invadida por um hacker, né? Ele entrou nesse sistema através provavelmente do acesso à rede Wi-Fi. Ele pode ter hackeado algum notebook, algum computador ou a própria rede ali em si, o roteador, e ele teve acesso a diversas câmeras da casa, a todas as câmeras da casa. Ele teve acesso à Alexa e ele conversou pelas caixas de som ali da Alexa, né, com uma senhora. E essa senhora, ela estava ali na casa, ele assustou. Ele via pela câmera, ele falou que ele estava vendo aquela senhora. Parece que foi algum tipo de brincadeira, mas de mau gosto, né? Mas poderia ter levado a um sério resultado negativo. Mas o que a gente pode fazer para
lá na frente, ou até a partir de agora, tomar conta dos nossos dados aí de uma forma mais segura. O que a gente pode fazer para melhorar o uso e a segurança desse tipo de tecnologia? A primeira coisa aí é você fazer a validação dos dados. Na hora que você for obter esses dados de alguma tecnologia de inteligência artificial, como por exemplo o ChatGPT, valide os dados, tenha certeza que aquele tipo de informação ali é verdadeira e que você não vai ter algum tipo de problema futuro através do uso dessa informação gerada pela inteligência artificial. Outra coisa é a segurança de dados. Procure usar criptografia. Procure, na hora de fazer o compartilhamento de informações, usar softwares que apoiem a criptografia, que tenham esse tipo de ferramenta e que te passem segurança, de empresas sérias. Faça o monitoramento desse tipo de informação, desses tipos de ferramentas de entrada e saída de dados de uma forma segura. E para algumas empresas, para adotarem algumas políticas sérias ali, éticas, né? Cabe ao governo também e também às pessoas a cobrarem que essas empresas sejam bem transparentes, que se comprometam a proteger os dados dos clientes de uma forma que qualquer um possa utilizar sem ter problema, sem ter dor de cabeça. A professora da PUC, Marta Gabriel, deu uma entrevista há pouco tempo à BBC. Ela é autora do livro Inteligência Artificial do Zero ao Metaverso. E ela afirma, cara, que sem dúvida é preciso você se adaptar aos novos tempos. Quando uma tecnologia faz a mesma coisa que um ser humano, não adianta você concorrer com essa tecnologia. O que você tem que fazer é aprender a utilizar esse tipo de ferramenta, tirar um bom proveito disso, utilizar de uma forma profissional, se desenvolver nessa ferramenta. E esse vai ser todo o diferencial. Se você é um profissional de uma área que está começando a migrar para alguma ferramenta de inteligência artificial que já esteja fazendo a substituição do seu próprio serviço ali, da sua atividade, tente aprender essa ferramenta, tente entender como que funciona isso e como você pode fazer parte de toda essa mudança. E ela diz que nesse momento aí o que vai fazer diferença não são mais as respostas, mas sim as perguntas. Como que você vai formular perguntas, como que você vai fazer uso dessa ferramenta para obter, para extrair o máximo que você puder dela. Importante a gente saber que essa tecnologia veio para ficar. Cada vez mais alguns sistemas vão utilizar isso. Vamos seguir em frente, vamos aprender qualificação acima de tudo, né? E tentar entender como que esse tipo de tecnologia pode ser utilizada de uma forma segura. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa seu like aí, clica aí embaixo, se inscreve no canal, toca o sininho ali também para que você seja notificado sempre que tiver um vídeo novo do nosso conteúdo. Um forte abraço e até a próxima. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top.